Antigamente, quando se falava que um carro era turbinado, logo se imaginava que o carro era rápido e tinha mais potência. Mas como será que um dispositivo conseguia aumentar a potência de um motor? Então hoje eu vou te mostrar o que é e como funciona um turbocompressor. Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos mergulhar em um componente que é sinônimo de performance e eficiência para muitos veículos, o turbocompressor. Você já se perguntou como aquele carro menor consegue ter uma resposta e potência tão impressionante? Ou como alguns motores conseguem entregar muita potência sem serem gigantescos? A resposta, muitas vezes, está debaixo do capô, trabalhando silenciosamente, ou nem tanto, para transformar gases de escape em pura força. Para começar, vamos direto ao ponto. O que é um turbo? Em sua essência, um turbo ou turbocompressor é um dispositivo mecânico que tem uma missão muito clara: forçar mais ar para dentro do motor. Pense no motor do seu carro como um atleta. Quanto mais oxigênio ele consegue respirar, mais energia ele pode gerar, certo? Com um motor é a mesma coisa. Mais ar significa mais oxigênio disponível para queimar mais combustível. E mais combustível queimado se traduz em mais potência. Mas como o turbo consegue essa proeza de empurrar mais ar para dentro dos cilindros, indo além do que o motor consegue aspirar naturalmente? A grande sacada do turbo está em sua inteligência de aproveitar algo que, de outra forma, seria completamente desperdiçado: os gases de escape. Sim, aqueles gases quentes e pressurizados que saem do motor após a combustão e que normalmente seriam jogados fora pelo escapamento. O turbo capta esses gases e os coloca para trabalhar. Imagine que você tem uma mangueira de jardim e, em vez de deixar a água escorrer livremente, você a direciona para gerar uma pequena roda d'água. É uma analogia simples, mas que ilustra bem o princípio. Os gases de escape, com sua energia cinética e térmica, são direcionados para uma parte do turbo, chamada turbina. Essa turbina é como uma pequena hélice ou um catavento, projetada para girar em altíssimas velocidades quando atingida pelos gases de escape. E quando eu digo altíssimas velocidades, estamos falando de centenas de milhares de rotações por minuto, algo realmente impressionante. Mas qual a relação entre essa turbina girando e o ar extra que o motor precisa? Bem, aqui entra a genialidade do design. A turbina está conectada por um eixo comum a outro componente, que chamamos de compressor. Pense nesse eixo como uma ponte que liga as duas partes do turbo. E é por isso que o chamamos de turbocompressor. Então, quando os gases de escape fazem a turbina girar, o eixo gira junto e, consequentemente, o compressor também começa a girar. O compressor, por sua vez, é uma espécie de ventilador ou bomba de ar, mas muito mais potente. Ele está posicionado na entrada de ar do motor, antes mesmo do ar chegar aos cilindros. O que ele faz é sugar o ar ambiente e comprimi-lo. É como usar uma bomba de encher pneu de bicicleta, mas em uma escala muito maior e muito mais rápida. O ar que antes estava em pressão atmosférica normal, agora é comprimido e forçado para dentro do motor. Mas por que comprimir o ar é tão importante? Você se lembra da nossa analogia do atleta que precisa de mais oxigênio? Quando o compressor força o ar para dentro do motor, ele está, na verdade, empacotando mais moléculas de oxigênio em um volume menor. É como se, em vez do motor aspirar uma quantidade de ar normal, ele recebesse um ar super concentrado em oxigênio. Com mais oxigênio disponível em cada ciclo de combustão, o motor pode queimar combustível de forma mais completa e eficiente. E o resultado é um aumento na potência e no torque do motor, sem a necessidade de aumentar o seu tamanho físico, ou seja, a sua cilindrada. E aqui entra um detalhe crucial para a eficiência: o intercooler. Você já notou que quando você comprime algo, ele tende a esquentar? Pense em uma bomba de encher pneu, que quando você está usando a bomba, o corpo dela esquenta. O mesmo acontece com o ar quando é comprimido pelo compressor. O ar quente é menos denso, ou seja, ele contém menos moléculas de oxigênio por volume. Para maximizar a quantidade de oxigênio que chega ao motor,
Precisamos que esse ar comprimido esteja o mais frio possível. E é aí que o intercooler entra em ação. Ele é basicamente um radiador de ar que resfria o ar quente e pressurizado que sai do compressor antes que ele chegue ao motor. Ao resfriar o ar, o intercooler aumenta sua densidade, garantindo que o motor receba a maior quantidade possível de oxigênio para uma combustão ainda mais potente e eficiente. Então, para resumir o ciclo, os gases de escape que seriam desperdiçados acionam a turbina. A turbina, então, conectada por um eixo, faz o compressor girar. O compressor suga e comprime o ar ambiente. Esse ar comprimido e quente passa pelo intercooler para ser resfriado. E, finalmente, o ar frio e denso é enviado para os cilindros do motor, onde se mistura com o combustível para uma explosão mais forte, gerando mais potência. É um ciclo contínuo e engenhoso de recuperação de energia. Mas e aquele espirro que ouvimos? Aquilo é o barulho do turbo? Na verdade, não. Aquele espirro que ouvimos é o que chamamos de válvula de prioridade, ou blow-off. Imagine que você esteja em um ciclo de comprimir o ar e enviá-lo para o motor. Mas quando você tira o pé do acelerador ou troca de marcha, a entrada de ar do motor é fechada, mas o compressor ainda continua comprimindo o ar. Só que agora ele não tem para onde ir. Para que essa pressão não aumente exponencialmente, essa válvula atua exatamente abrindo para liberar o ar comprimido. O barulho ou espirro que ouvimos é basicamente o som do ar sendo liberado rapidamente pela válvula. Só que existe uma diferença aqui. A válvula de prioridade atua na admissão de ar. Porém, temos outra válvula para o controle dos gases de escape, que chamamos de wastegate. Basicamente, ela controla a pressão dos gases de escape, servindo como um desvio quando se tem um excesso de pressão na turbina. Com isso, ela controla a velocidade da turbina e, consequentemente, a pressão gerada pelo compressor, evitando tanto a quebra da turbina ou o próprio motor. Agora você pode estar se perguntando: existe alguma outra forma de forçar ar para dentro do motor? Sim, existe e se chama supercharger, ou compressor mecânico. A principal diferença entre um turbo e um supercharger reside na forma como eles são acionados. Enquanto o turbo utiliza a energia dos gases de escape, o supercharger é acionado diretamente pelo motor, geralmente por uma correia ligada ao virabrequim. Isso significa que o supercharger rouba um pouco da potência do próprio motor para funcionar, enquanto o turbo aproveita uma energia que de outra forma seria perdida. Por isso, o turbo é frequentemente elogiado por sua eficiência energética, pois ele transforma um desperdício em ganho de performance. E falando em eficiência, é importante desmistificar uma ideia comum. Muitos associam um turbo apenas a carros esportivos e de alta performance, que consomem muito combustível. No entanto, em condições normais de condução, motores turbinados modernos podem ser surpreendentemente mais eficientes em termos de consumo de combustível do que seus equivalentes aspirados. Isso acontece porque o turbo permite que os fabricantes usem motores menores com menos cilindradas para gerar a mesma potência de um motor aspirado maior. Um motor menor, quando não está sob alta demanda de potência, consome menos combustível. O turbo entra em ação quando você precisa daquela força extra, mas no dia a dia ele pode contribuir para uma economia. Na verdade, muitas montadoras, para aumentar a potência sem aumentar as emissões de poluentes, estão optando por projetar seus carros com turbocompressores. É uma tecnologia que realmente democratizou o acesso a níveis de performance que antes eram restritos a motores de grande porte. A engenharia por trás do turbo é um exemplo brilhante de como podemos otimizar recursos e transformar o que seria um subproduto em uma fonte valiosa de energia. Então, da próxima vez que você ouvir um assovio característico de um turbo ou sentir aquele empurrão extra em um carro, você saberá que não é mágica, mas sim a engenharia inteligente trabalhando para aproveitar cada grama de energia. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações.
E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você chegou até aqui, eu te convido a dar uma olhada nos cursos que recomendamos. Então aponte seu celular para o QR Code aqui do lado ou clique no link da descrição sobre os nossos cursos. Neles você vai encontrar cursos de Excel, modelamento 3D, AutoCAD, oratória e vários outros. Eles são cursos selecionados por nós aqui do canal e que podemos atestar pela sua qualidade. Então, se você quer dar um up na carreira, vale a pena conferir. E se você quer iniciar sua presença online e começar a produzir e gravar vídeos para as redes sociais, nesse QR Code aqui, nós selecionamos os equipamentos que usamos aqui nos nossos estúdios. E você, já tinha visto um turbo funcionar antes? Sabia sobre sua melhora no desempenho dos motores? Tem um carro que possui um turbo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.